Boa tarde aos que ouvem. Que a paz de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Que a presença do Espírito Santo também esteja sobre a vida de cada um dos que ouvem. Então, irmãos, aqui gostaria de fazer uma leitura aqui do livro do Didaquê. Esse livro do Didaquê, eu fiz até uma leitura completa dele, está no meu canal. E aqui eu vou comentar sobre um tema interessante que é citado aqui no último capítulo, no capítulo 16. Esse capítulo fala a respeito do fim dos tempos, ou seja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um assunto na escatologia muito debatido, muito discutido entre muitos teólogos, muitos pastores. E é interessante nós darmos uma olhada nesse capítulo 16 aqui do Didaquê, porque ele praticamente é uma conclusão da visão daqueles que acreditavam na vinda do Senhor já naquele período. Então, qual é a visão que eles tinham naquele tempo? Então, segundo essa leitura que eu vou fazer agora, nós vamos dar uma olhada para ver se realmente o que eles acreditavam era a visão pré-tribulacionista, da qual a igreja ela desaparece, fica 7 anos no céu. Enquanto esses 7 anos que eles estão no céu, as pessoas passam por um maior período de dificuldade aqui na Terra, que é o período da grande tribulação, mas os que são da igreja estão no céu. E depois dos 7 anos, a igreja desce com Jesus Cristo para reinar com o Salvador. Isso depois dos 7 anos para reinar o milênio com o Salvador. Ou, se a visão é aquela mesotribulacionista, onde o arrebatamento ele vai acontecer na metade dos 7 anos. Quando chegar os 3 últimos anos e meio, então a igreja é arrebatada, o anticristo se apresenta na terra, mas a igreja não sofre as consequências do anticristo. Então fica ali mais 3 anos e meio no céu, aí após isso desce com o Senhor novamente aqui para a terra para o Senhor reinar. E também tem a visão da pós-tribulacionista, que é aqueles em que acreditam que a igreja ela vai passar pelo período da grande tribulação, esses últimos 7 anos os mais difíceis na terra. Aí após esse período, o Senhor Jesus ele vem nas nuvens do céu e a igreja é arrebatada para estar com ele, para ele dar início no seu reinado. Então nós vamos olhar aqui, segundo o capítulo 16, qual é a conclusão, a visão que eles tinham naquela época. Então, dando o início aqui da leitura, aí deixar que cada um possa ter as suas próprias conclusões. E eu vou dar o meu parecer também. O fim dos tempos, capítulo 16, do Didaquê. Vigie sobre a vida uns dos outros. Não deixe que sua lâmpada se apague, nem afrouxe o cinto dos rins. Fique preparado, porque você não sabe a que horas nosso Senhor chegará. Reúna-se com frequência para que, juntos, procurem o que convém a vocês. Porque de nada lhe servirá todo o tempo que viveu a fé, se no último instante não estiver perfeito. De fato, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptores. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se converterá em ódio. Aumentando a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então o sedutor do mundo aparecerá, como se fosse o Filho de Deus.
e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos escandalizados perecerão. No entanto, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura no céu. Depois, o sinal do toque da trombeta. E em terceiro, a ressurreição dos mortos. Sim, a ressurreição. Mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo assistirá ao Senhor chegando sobre as nuvens do céu. E até aqui, acabou o capítulo 16. Então, como nós vemos hoje na escatologia, na teologia, nós vemos muito comentado sobre esses três assuntos aí. Foram relatados, os três tipos de visões. E ainda quando chega no milênio, alguns acreditam que o reinado é no céu, 1000 anos no céu, e outros acreditam que o reinado é 1000 anos na terra. E outros acreditam que o reinado de 1000 anos é apenas simbólico, literal. Bem, no parecer dessa leitura desse texto aqui, dá para ver que o sedutor do mundo aparecerá, como se fosse o Filho de Deus, fará sinais e prodígios. E a terra será entregue em suas mãos, ele terá o domínio, o governo de toda a terra, e cometerá crimes jamais foram cometidos desde o começo do mundo. E toda criatura humana passará pela prova de fogo. E muitos escandalizados perecerão. Muita gente vai acabar se escandalizando naquele período. Mas aqui está relatando, ó. No entanto, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Seremos salvos por Jesus Cristo, que muitos que não o amam o amaldiçoam. Após isso, se nós permanecermos firmes naquela prova de fogo, então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura no céu, depois o toque da trombeta e em terceiro, a ressurreição dos mortos. Então aqui ele cita também Zacarias 14, que diz: o Senhor virá e todos os santos estarão com ele, que está escrito lá no profeta Zacarias 14. Então eu deixo o meu parecer aqui, cada um pode ter a sua visão, mas eu deixo o meu parecer de que a vinda do Senhor é após a grande tribulação. Toda a igreja, todo mundo vai passar por esse período, mas aqueles que creem no Senhor, eles serão salvos. O Senhor vai vir com providência e vai dar ajuda para todos aqueles que temem a Ele. Ele não vai deixar desamparado aqueles que crêem no seu Filho Jesus Cristo. Então nós crendo na palavra dele, que ele nos salvará, ele nos dará sustento, ele nos dará ajuda no tempo oportuno. Então nós crendo no Filho de Deus, não teremos medo, não seremos desamparados. Embora muitos serão levados à morte por não negarem o nosso Salvador, mas aquele que crê em Jesus permanecerá com a vida eterna em si. E aquele que estiver vivo naquele dia será transformado para ressuscitar na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para se encontrar com Ele nas nuvens do céu. E os mortos serão ressuscitados por primeiro e levados até a presença de nosso Salvador nas nuvens do céu. Depois nós estaremos junto com Ele e estaremos para sempre com o Senhor. Então eu deixo o meu parecer e essa é a minha visão, o meu ponto de vista sobre
esse capítulo 16. E também sobre todo o assunto da escatologia, essa é a visão que eu tenho sobre esse assunto. Agradeço por tudo, que isso possa ser de bênção, conhecimento e edificação para todos nós. Tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.